Se você tem dúvida com transformação de unidades, então acompanhe aqui a correção do exercício 164 do Enem 2025, que foi onde a gente parou. E primeiro leia o enunciado, tenta resolver o exercício e depois acompanhe a correção, tá bom? Beleza, gente. Então vamos lá. Olha só, você não precisa saber de cor como é que transforma centímetro cúbico para ml, tá? Você não precisa saber todas as transformações de cor. Você precisa ter algumas transformações de referência, tá? Eu, por exemplo, sei que 1 metro cúbico, ó, dentro de 1 metro cúbico, cabem 1000 litros de água, beleza? Se eu fizer um tanque, né, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, um grande cubo de 1 metro cúbico, lá dentro eu consigo colocar 1000 litros de água, tá? E eu sei também que 1 metro equivale a 100 centímetros, tá bom? Então, se eu quiser transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, ó, basta levar os dois lados ao cubo, beleza? Então, aqui, ó, 1 ao cubo, 1 metro ao cubo, metro cúbico. 100 ao cubo. Gente, 100 tem dois zeros, né? Cada vez que eu multiplicar por 100, eu vou colocar mais dois zeros. Portanto, dois zeros, com mais dois zeros, quatro zeros. Com mais dois zeros, seis zeros. 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? Encontrei a minha transformação, tá? E como eu sei de metro cúbico para litro e de metro cúbico para centímetro cúbico, agora eu tenho a relação entre litros e centímetros cúbicos, tá? Eu sei que são 1 milhão de centímetros cúbicos para 1000 litros, tá bom? Vamos simplificar isso aqui? Vou ver 1 litro, tá? Quanto que tem? Vou cortar 3 zeros de cada lado. É como se eu dividisse por 1000 em cada um dos lados, tá bom? Não muda em nada a nossa proporção, tá? 1000 centímetros cúbicos, portanto, né? Em 1000 centímetros cúbicos cabe 1 litro. Beleza, gente. E naquele pote grande lá, onde a dona da sorveteria guarda o sorvete, não tinha 20 mil centímetros cúbicos? Quanto vai ter? Gente, coisa mais fácil do mundo, tá? De 1000 para 20 mil, multiplicou por 20. Então, aqui também vai multiplicar por 20, tá bom? 20 litros que cabe, né? 1 vezes 20, 20 litros. Ah, beleza, então, o pote onde eu aguardo o sorvete tem 20 litros, né? Mas cada taça tinha um quarto de litro. 250 ml, gente, é 1 litro dividido em quatro partes iguais, tá? Se eu juntar quatro tacinhas daquela de 250 ml, eu faço exatamente 1 litro, beleza? Ué, mas então em 20 litros, quantas taças eu vou ter? Ué, se são quatro taças para 1 litro, para 20 litros, então, ó, quatro taças para 1 litro, mas eu quero em 20 litros, é só multiplicar, né? 80 taças, tá bom? Que é a resposta do nosso exercício. Portanto, letrinha D. Próximo. Beleza, gente. Questão 165, um minutinho para vocês lerem o enunciado. Pausa o vídeo e depois acompanha a correção. Então, gente, primeiro aqui, ó, pequena observação, tá? Eu não vejo graça nesses exercícios de gráfico incompleto, tá? Eu acho que não faz o menor sentido, porque se a pessoa conseguiu construir um gráfico é porque ela tem os dados, né? Por que não mostrar esses dados aqui e pedir uma análise interessante sobre eles, né? Mas não, fica fazendo essas coisas aqui de coisa besta de você tem um gráfico, mas é segredinho qual é o valor, agora você tem que descobrir o X, tá? Eu acho isso um pouco bobo e fora da realidade. Mas vamos lá, é o exercício que a gente tem para resolver, então vamos resolver, tá bom? Ó, ele falou que 80 estudantes jogam basquete, tá bom? Então, se eu somar os estudantes daqui, daqui e daqui, né, que são os roxinhos, os do basquete, eu vou ter aqui o número de estudantes que jogam basquete, que é 80, tá bom? Ah, mas cada um tem um palitinho de tamanho diferente. Sim, mas eles parecem que eles têm uma referência igual, né, que é essa linha, né? Ou seja, se aqui tem X estudantes, aqui tem 3x estudantes e aqui tem 4x estudantes jogando basquete, olha. Fica fácil descobrir o x, tá bom? X mais 3x, 4x, mais 4x, 8x, tá? Ele falou que o total de estudantes que jogam basquete dá 80, tá bom? Gente, vamos descobrir o x? Vamos dividir por 8 dos dois lados? Então, x, que vai ficar sozinho, 8 por 8 dá 1, né? X igual a 80 por 8, 10 estudantes, tá? 10 estudantes. Ah, então agora eu consigo calcular o de todo mundo, tá bom? Quantos estudantes tem aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 10 estudantes, 70 estudantes. E aqui, 1, 2, 3 vezes 10 estudantes, 30 estudantes. Aqui é x, são 10 estudantes, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não são 6 vezes o x? Então, 60 estudantes, né? Aqui, 30 estudantes, aqui 30 também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10, 50 estudantes. 1, 2, 3, 4, 40 estudantes. Aqui 4 também,
40 estudantes, tá bom? Então, se eu somar todo mundo aqui, eu vou ter a quantidade total de estudantes na escola, que é o que ele está me perguntando, né? Qual a quantidade de estudantes no ensino médio dessa escola? Então, vamos lá. 70 com 30, 100. 100 com 10, 110. Mais 60, 170. Mais 30, 200. Mais 30, 230. Mais 50, 280. Mais 40, 320. Mais 40, 360, tá? 360 estudantes nessa escola. Nossa resposta aqui, ó, letrinha B. Vamos para o próximo. Então vamos lá para a questão 166, um minutinho para vocês lerem, para vocês tentarem resolver. É uma questão complexa de geometria e daqui a pouco vocês acompanham a correção. Bom, pessoal, então é mais um desses exercícios assim, ó, que trazem problemas, né, que são só o pretexto mesmo para você resolver o problema, porque é outro erro grosseiro, né? Assim, não é uma questão. O exercício não quer que você resolva um problema, né? Mas ele parece que ele causa propositalmente um erro, né? Um pouco absurdo, né? Um erro grande, e aí quer que você corrija a situação, né? Depois desse erro. Tem vários exercícios desse tipo nessa prova, né? Bom, então a pessoa que estava lá comandando a embarcação, né, ela queria vir para cá, para baixo, né, andar de PAR aqui para baixo, e ela foi para cima, né, gente? Assim, estranho, né? Mas tudo bem. E depois que a pessoa chegou aqui no ponto T, aí ela quer ir para R através de uma linha reta. Não faz sentido. Por que ele não foi através de uma linha reta antes, né? Aí agora ele vai através de uma linha reta. Bom, tá bom, né? Enfim, pessoal, aqui nessa questão nós vamos ter que usar um pouco mais a nossa imaginação, tá? Porque nós precisaremos, ó, ter a consciência aqui, ó, de que nós temos esta reta transportada para cá, tá bom? E aqui nós formaremos um triângulo. E esse triângulo, a gente sabe que ele é isósceles, tá? Que ele tem dois lados iguais, os dois lados menores dele são iguais. Por quê? Porque ele falou que a velocidade média do barco é sempre igual e que o barco andou 4 horas para cima e que ele teria andado 4 horas para baixo, tá? Então eu vou medir em tempo, tá? Sabendo que como a velocidade média é constante, então o tempo é sempre proporcional à distância nesse caso, tá? Por exemplo, eu posso usar a unidade tempo, ok? Então ele andou 4 tempos para cima, né? E teria andado 4 tempos para baixo, tá? Meu desafio maior vai ser descobrir esse lado aqui, ó, que é congruente, paralelo a esse aqui. Mas eu não tenho certeza se esses dois lados são congruentes. Como é que você pode ter tanta certeza de que eles são congruentes? Bem, gente, aí cabe uma certa demonstração. Se eu desenhar um triângulo aqui, ó, retângulo, tá? Agora, esses dois aqui, ó, eu tenho certeza que eles são paralelos, QR e ST. Por quê? Porque os dois, ele falou que os dois são na direção 90, tá bom? Então, eles têm exatamente a mesma angulação em relação ao eixo norte-sul. Eles são paralelos, tá bom? Eles são paralelos e congruentes, né? Cada um deles representa o quê? 2 horas, né, para a direita. Ah, então tá bom. E eu vou traçar um outro triângulo parecido com esse, só que aqui, ó. Esse triângulo aqui, tá bom? Então estamos ali com dois triângulos bem esquisitões lá, do jeito que a gente gosta, né? Aí, assim, né? Bom, eu tô falando que esses dois lados aqui, ó, são paralelos e congruentes, mas como eu posso ter tanta certeza? Gente, a distância vertical entre essas duas retas, ó, vai ser a mesma no caso dos dois triângulos, tá? V e V, tá bom? Este lado aqui, ó, na horizontal, vai ser o mesmo para os dois triângulos também, porque ele sempre vai ser o quê? A distância de QAR, o 2, tá? Acrescido, ó, de um tanto comum que é igual para os dois triângulos, tá bom? Esse tanto comum aqui, afinal essa figura é um retângulo, tá bom? Ou seja, este lado horizontal e esse lado vertical, tá? Eles são iguais para os dois triângulos grandes. Gente, se esses triângulos têm dois lados congruentes, tá? E o mesmo ângulo no meio, dois lados congruentes e o mesmo ângulo no meio, com certeza o terceiro lado é congruente para os dois também, tá bom? Então tá, chegamos à conclusão aí de que o nosso x é paralelo e congruente ao TR. Então, se eu quero descobrir o TR, basta descobrir x, tá bom?
e eu tenho aqui um triângulo. Ah, gente, vamos descobrir quanto que é esse ângulo aqui? Bora. Então, ó, em relação ao eixo norte-sul, tá? Finge que isso aqui é uma paralela do eixo norte-sul, tá bom? Ele falou que para chegar em S, ele tinha dado na direção 340, né? O que é 20 graus inclinado em relação ao zero, nesse sentido aqui, ó. 20 graus, tá? E ele falou que para ele chegar no ponto Q, ele queria andar na direção 110, tá? Em relação ao eixo norte-sul. Então, 110 graus para cá. Beleza? Ah, tá bom. Então, eu tenho 20 graus aqui. 110 graus aqui. Total de... Ó, então, o ângulo P é de 130 graus, né? 110 mais 20 graus, tá bom? Mas o que ele me contou foi o cosseno de 50 graus. Não tem nada a ver com 130 graus. Nada a ver? Tem tudo a ver os 50 graus com 130 graus, tá? A gente desenha o círculo trigonométrico aqui e a gente vai lembrar das noções de ângulos simétricos, tá, pessoal? Se eu traço aqui o ângulo 50 graus, ó, percebe que do 0 grau para o 50, eu andei 50 graus, certo? Ao longo do ciclo trigonométrico, né? Se eu andar 50 graus a partir dos 180 graus, só que para trás, tá bom? Vou andar a mesma medida, tá? Só que agora para trás, tá bom? Ó, eu vou tirar 50 de 180, certo? Né? Eu vou ter aqui 50 graus, beleza? E aqui, ó, no total, eu vou ter o quê? O que falta de 50 para 180, que é 130 graus, né? Então, aqui nesse ponto, estou falando de um ângulo de 130 graus, beleza? Que é simétrico a um ângulo de 50. O que que isso significa, gente? Falar que esses dois ângulos são simétricos quer dizer que eles têm seus senos e cossenos iguais em módulo, tá? As magnitudes são iguais, os sinais são diferentes, tá? Eventualmente diferentes. Se a gente olha para o ponto aqui, ó, do ângulo 130 graus, a gente percebe que o seno dele, né, o seno não está no eixo vertical, a gente percebe que o seno dele é positivo, tá? É maior que zero, beleza? Só que o cosseno dele, que é o que está aqui no eixo horizontal, é menor, tá para cá do zero, tá para o lado esquerdo do zero, é negativo, tá? Mas é igual em módulo ao cosseno de 50 graus. O cosseno de 50 graus não é 0,64? Ora, então, o cosseno de 130 graus é igual em módulo, só que é diferente no sinal. O cosseno de 50 tinha sinal positivo, o cosseno de 130 tem sinal negativo, menos 0,64, tá bom? Beleza, a gente começa a poder resolver essa questão, sabe por quê? Porque a gente conhece esse ângulo, que é de 130, a gente sabe que esse lado mede 4, a gente sabe que esse lado mede 4, a gente pode aplicar isso mesmo, pessoal, a lei dos cossenos para descobrir o x, tá? Vamos aqui no rascunho fazer a lei dos cossenos, ó. Se você não tem isso no seu caderno, anota aí, porque ela é uma generalização do teorema de Pitágoras, tá? É como se fosse o teorema de Pitágoras aplicável a qualquer triângulo, reto ou não. Basta que você tenha dois lados desse triângulo e o ângulo entre eles, tá bom? Para descobrir o terceiro lado, que eu vou chamar de C, ó, basta eu ter o lado 1 ao quadrado, somar com o lado 2 ao quadrado, tá? E subtrair disso aqui, ó, 2 vezes o primeiro lado, vezes o primeiro lado, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles, tá bom? Vamos adaptar essa equação aqui para o nosso contexto, tá bom? O lado que a gente quer descobrir, que é o x ao quadrado, é lado 1 ao quadrado, né? Não era 4 um dos lados? Então, aí ao quadrado vai ficar 16. 16. O outro também vai dar 16 quando elevado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B. A é 4, B também é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 32 vezes o cosseno de θ, gente. A gente viu, o θ é 130 graus, né? E esse cosseno de 130 graus vai menos 0,64. Tá? Vou colocar entre parênteses, porque a gente vai ter que fazer um jogo de sinal. Lógico que vai dar positivo, né? O negativo, número negativo vezes o número negativo, tá bom? Vamos continuar reescrevendo aqui a nossa equação. Então, x quadrado igual a 16 mais 16, 32, né? Menos 32, que multiplica menos 0,64. Ai, gente, vamos resolver isso aqui. Não preciso ficar escrevendo isso pro resto da vida. Menos e menos, né? A gente sabe que vai dar mais, né? Mais 32 vezes 0,64. Vai dar um número positivo, tá? Vou colocar o 32 em evidência só porque eu não sei o que fazer mesmo, tá? X ao quadrado igual a 32, que multiplica 1
mais 0,4. Tá bom, gente? Colocar em evidência não muda em nada a nossa expressão, tá? Se eu desenvolver essa expressão aqui, ó, fizer o chuveirinho, eu vou chegar no mesmo resultado. 32 vezes 1, 32. 32 vezes 0,64, 32 vezes 0,64, tá? Mesma coisa, pessoal. Então, reescrevendo aqui nossa equação, vamos escrever pequenininho aqui para caber. X quadrado igual a 32, que multiplica 1 mais 0,64, 1,64. Tá bom? Bom, vamos multiplicar isso aqui aos pouquinhos, né? Vamos fazer uma espécie de chuveirinho aqui, ó. 32 vezes 1 é 32, tá? Mais 32 vezes 0,6. Bom, 6 vezes 32 vai dar 180, mais 12, 192. Põe a casa da vírgula, 19,2. Ótimo. Mais 32 vezes 0,04, tá? 32 vezes 4, gente, 120, mais 2 vezes 4, 8, 128. Bota duas casas da vírgula, 1,28, tá? Vamos fazer essa sominha aqui? A gente vai ter que x ao quadrado igual a... Gente, 32 mais 19 vai dar 51, né? Com o 0,2, 51,2. Mais 1, 52,2, 52,4, 52,48. Beleza, gente. Agora, vamos tirar a raiz aqui, ó, para a gente descobrir o x. X igual a raiz de 52,48. Desespero, né, gente? Isso aqui não vai dar uma raiz inteira, isso aqui não é bonito. Mas nem tudo na vida é belo, nem por isso é errado, tá, pessoal? Vamos aproximar essa raiz, vamos ver entre quem ela está, beleza? Olha só, 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. Opa, é um número maior que 7, né? 8 ao quadrado é 64. Então, passou de 52. Então, é o número que está entre 7 e 8, tá? Pode dizer assim, ó. 7 menor que x, que é menor que 8. 7 menor que x, que é menor que 8, beleza? Bom, gente, vamos ver também a questão da angulação aqui, né? Porque ele vai perguntar o ângulo aqui para você chegar do T até o R, tá? Esse aqui eu vou fazer por exclusão e aproximação, beleza? Porque é o seguinte, ó, de T para R, nós temos mais ou menos essa direção aqui, tá? Então, em relação ao centro da nossa bússola, mais ou menos essa direção aqui, tá bom? Uma coisa ali perto do 140, tá? Entre o 120 e o 140, tá bom? Vamos ver aqui no nosso exercício. A gente viu, então, que a distância em horas, né, o x, ele está entre 7 e 8, tá? E tem uma angulação entre 120 e 140, beleza? Aqui, ó, x está entre 7 e 8? Não. X está entre 7 e 8? Não. Está entre 7 e 8? Não. Aqui está entre 7 e 8, mas e a angulação? A angulação não está entre 120 e 140, tá bom? Só a letra A é que responde o nosso problema aproximadamente, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.